Aí, Luan Amaral, tem outro cara que também não está jogando e que você prometeu falar toda a verdade aqui com a gente, porque a gente nutre uma grande expectativa pelo Endrick, né? O Endrick, quando ele é acionado, ele corresponde, ao contrário do Neymar. E o Endrick, ele fez um bom ciclo, guardado as devidas proporções. Obviamente, ele não foi utilizado no Real Madrid, foi emprestado para o Lyon, mas no Lyon ele foi muito bem. Não só dentro de campo, como fora de campo. Em 4 meses, o moleque tá falando um francês, dizem que escorreito. Então, quer dizer, ele é muito aplicado dentro e fora de campo, tem uma super disciplina. E quando é acionado, obviamente, tem decidido os jogos, inclusive para a seleção brasileira. Aí, a sua leitura de que por que o Endrick não está jogando, que conjectura você consegue fazer por que o Endrick não está entrando em campo e está todo mundo aguardando? Muita gente tem feito aquelas teorias de conspiração também. Ah, porque o Endrick é da New Balance, aí pega um corte do irmão do Ronaldinho Gaúcho falando no documentário da Netflix, que colocou o irmão dele num time da Nike justamente por isso, para ele não ficar apagado, para ele ter destaque. Até que ponto será que isso é verdade, ou será que isso não é verdade, ou é uma convicção puramente tática e técnica do nosso querido italiano Ancelotti ou Ancelotti, para alguns off-grupo Globo, Amaral? Cara, eu acho que a minha análise em relação ao Endrick não jogar, ela parte muito do que eu acabei de avaliar sobre o Neymar, assim. O Endrick, ele joga numa liga menos competitiva que a liga francesa. Ele, se você olha para os números, ele tem acho que 15 participações em gols em 20 e poucos jogos, é um índice legal. Mas ele chegou a ser criticado pelo técnico em determinado momento dessa passagem, dizendo que ele poderia entregar mais para o time, publicamente ele falou isso. Sim. E quando a gente olha para a trajetória ainda breve do Hendrick, eu não vejo indícios para causar todo esse reboliço de que ele deve ser titular, de que ele não entregou isso na carreira dele. Mas deve Assim, entrar pelo menos, né? Ele não tá entrando. eu acho que ele merece os minutos, assim, mas eu vi um discurso que, cara, eu não sei o que é o Hendrick. Ele é um segundo atacante, ele é um centroavante, ele é um ponta. O que é o Hendrick? Eu não sei o que é o Hendrick até hoje. Sabe? Qual é a principal característica dele? Eu brinquei até com um amigo meu que ele é um pato, não um Alexandre Pato, que ele é um pato. Assim, não exageradamente igual um pato animal, porque o pato ele anda mal, ele voa mal e ele nada mal. Ele sabe fazer tudo, mas faz mal tudo isso. E eu acho que o Hendrick, ele é um bom finalizador, mas ele não se posiciona como um 9. Aquele cara que faz o facão, que se coloca o tempo todo entre os zagueiros para atacar o espaço, para ser um camisa 9. Ele não tem como um camisa, porque ele gosta de recuar, ele gosta de voltar e ficar entre linhas ali, entre o volante e a linha de zaga. Mas ele não tem a capacidade de um camisa 10 de ser um organizador, de dar um passe letal e deixar o colega na cara do gol. Ele não tem essa característica. Ele não tem, talvez, a característica mesmo de jogar perto da linha lateral e ser um ponta e talvez concorrer a uma vaga, principalmente do lado direito, que eu acho que é o principal problema. O Rafinha não agarra a posição, o Luiz Henrique vem oscilando, apesar de ter feito um bom ciclo. Então, onde que usaria o Hendrick? Eu acho que hoje a principal lacuna do Brasil, o principal problema é de camisa 9. E eu acho que é até um erro estratégico do Hendrick de talvez não se especializar como um camisa 9. Ó, pessoal, agora eu sou um 9, eu quero ser usado nos times como um camisa 9, eu sou um centroavante, eu vou me especializar nisso. Vocês que acompanham o Hendrick muito mais do que eu, qual que é a função do Hendrick? Qual que é a posição do Hendrick? Como que ele se encaixaria nessa seleção, ainda mais com essa vontade, essa preferência do Ancelotti de ter um camisa 9 diária? Onde que encaixaria o Hendrick nisso? É até uma pergunta que eu faço para vocês. O Endrick, na base, ele sempre foi centroavante, né? Camisa 9 mesmo. Ele subiu no Palmeiras como centroavante, mas eu acho que ele no começo sentiu muito a questão física, né? Porque a base é diferente do profissional. Então ele subiu ali, o centroavante usa mais o corpo e tudo mais. E por mais que ele seja forte, ele é forte para a idade dele. Quando pega os zagueiros profissionais já pronto, ele teve um pouco de dificuldade. O Abel deslocou ele mais para o lado direito e aí ele começou, foi onde ele rendeu mais, assim, vindo da direita por dentro, ou às vezes de segundo atacante vindo de trás. E aí é aquilo, ele mostrou muita velocidade, arranque, drible, chute, ele chuta muito bem, tem muita estrela,
eu acho que o Endrick, ele é um jogador muito completo, assim, e aí, até por isso, por não ter uma posição definida, justamente porque eu acho que ele joga bem em várias posições, eu acho que ele poderia entrar no lugar de qualquer um ali, eu acho que hoje ele jogaria, qualquer um do ataque que saiu, o Endrick se adaptaria, e isso ele já mostrou na carreira dele, de jogar em qualquer lugar. Eu acho que o Endrick, aí não sei se é até um clubismo, um pouco, mas eu acho que o Endrick, ele é meio que um talento geracional, assim, talvez. Assim, o Endrick, o que a gente via ele desde a base, o que ele fazia eram coisas muito, assim, fora da curva, assim, a gente não vê qualquer um fazer desde a base. Ele tinha 15 anos jogando com um pessoal de 18, 20 anos, ele sempre foi muito acima do pessoal da idade dele, então ele já subiu muito, já quase contratado pelo Real Madrid, e no Palmeiras ele decidiu um campeonato brasileiro com 17 anos, assim, muito rapidamente ele colocou aquele brasileiro no bolso de 2023, decidindo jogo atrás de jogo pelo Palmeiras, era a bola no Endrick que ele decidia, eu vi ele fazer coisas que eu vi poucos jogadores fazer com a camisa do Palmeiras mesmo, assim, eu acho que ele era um cara que, assim, óbvio, hoje ele tá abaixo de um Yamal, por exemplo, mas eu acho que ele é tipo isso, assim, tipo um Lamine Yamal, um cara, eu acho que ele pode ser, o cara dessa geração, assim, eu acho que ele tá abaixo do Yamal, mas porque o Yamal joga com muito mais frequência, mas a comparação que eu faço, não tô falando que tá no nível do Yamal, mas eu falo dele ser o cara do futuro da seleção brasileira, como o Yamal é da seleção espanhola, esse que é a minha referência. Mas o que o Endrick entregou na Europa que te faça ter essa convicção? Não, ele ainda não entregou. Não, é que eu acho que ele foi sabotado também. Na Europa ele ainda não entregou. Ele não entregou porque ele jogou pouco. É uma expectativa de algo que ele está mais no imaginário, do que na prática. Aí a gente acha que ele vai entregar isso numa Copa do Mundo. Calma lá, gente, calma. Não, assim, eu acho que ele é muito talentoso. De jogador talentoso, você pode esperar tudo. Eu acho que é isso. A gente já viu ele, inclusive, salvar a seleção várias vezes, fazer gol decisivo, gol da vitória. Um contra o Iraque. Foram 2 vezes. Quando ele foi titular da seleção, ele não foi bem. Quando ele entra... Ele fez gol contra a Espanha, fez gol contra a Inglaterra. Ele consegue dar volume, ele consegue mudar ali o panorama da seleção brasileira. Quando ele entrou jogando, ele não foi bem na seleção brasileira. A gente acaba excluindo os maus momentos e se atentando aos bons para talvez validar aquilo que a gente gostaria de acreditar. Mas na prática, o Endrick é muito bom jogador, eu acho que ele merece uma minutagem, mas precisa entender qual função que ele vai fazer na seleção brasileira, porque eu acho que isso não está claro na carreira do Endrick. Eu acho que ele precisa ser especialista em alguma coisa. Só o Messi, eu acho que ele tem capacidade de jogar onde ele quiser. Eu acho que o Endrick tem que ser especialista em alguma coisa e pensar no contexto de formação tática, onde que ele se encaixaria. Entendeu? ele é bom jogador, precisa jogar. Tá, calma lá, vamos lá. Vamos entender o que o Ancelotti ele pensa do jogo da seleção brasileira e onde que ele vai contribuir. Se é como beirada, se é como um falso 9, porque o Brasil não tem segundo atacante hoje, que talvez seja a principal característica do Endrick. Não tem. Ou é o meia, que é o Paquetá, que está em todos os lugares do campo ao mesmo tempo, ou é beirada ou é centroavante. Ele vai jogar onde? Esse que é o grande ponto. Onde que o Endrick ele vai ser útil? Qual que é a principal característica dele? Onde ele tem a principal característica? Ele é melhor do que o Vini Júnior, por exemplo? Ele vai desbancar o Vini Júnior? A principal característica dele é entregar a bola para o centroavante? Ele vai correr e marcar, e nem falo se é bom bastante, mas ele vai correr 13, 14 quilômetros por jogo, como faz o Paquetá? É isso que a gente tem que pensar dentro do contexto de seleção brasileira. Onde que ele vai ser útil? Como que ele vai ser útil? Como que ele vai se encaixar dentro do que pensa o Ancelotti? Eu acho que há uma... Sabe aquela coisa de mercado da bola, que você sempre acha que o jogador que está sendo especulado no seu time vai ser melhor do que o que está lá? Eu acho que passa muito por essa expectativa do Endrick, de que ele vai chegar e resolver os problemas porque ele não teve oportunidade, ele não jogou. Então aquela coisa do que está fora ser melhor do que está dentro, da grama do vizinho ser mais verde do que a nossa. E como as coisas não vão bem, e essa expectativa de que talvez o Endrick vá mudar esse cenário, mas eu não vejo nada na Europa que ele tenha feito que mereça essa expectativa toda. Acho que num próximo ciclo o Endrick pode sim ser o protagonista, mas achar que isso vai acontecer nessa Copa de 26 e tomara, porque eu quero que o Brasil vença e eu não quero estar certo.
Eu quero que o Brasil seja campeão e que seja com o Endrick artilheiro da Copa. Mas acho improvável que isso aconteça. O Luan falou de posição, assim, a posição que eu mais gostei de ver o Endrick jogar, isso aí eu digo no Palmeiras, e alguns gols que eu vi ele no Lyon fazendo também, é pela beirada do campo do lado direito, jogando com o pé trocado exatamente como o Rafinha joga, só que muito mal, né? Aliás, o Rafinha está inoperante em campo. Então, onde você enxerga o Endrick na seleção brasileira? Eu enxergo o Endrick ali naquela faixa de campo do lugar do Rafinha. Para mim, ele tem que jogar ali, porque o auge dele no Palmeiras foi exatamente mais ou menos por ali. Eu lembro que quando o Endrick subiu, ele surgiu bem inicialmente, mas aí depois na temporada seguinte ele começou a amargar banco de reserva. O Salem lembra disso. Mas naquela época o Abel tinha colocado ele como centroavante mesmo no lugar do Rony. O Rony tinha feito uma temporada de 2022 muito boa, pasmem os senhores, fazendo muitos gols. E a gente falou, agora nós temos o Endrick, não precisamos mais do Rony ali improvisado de centroavante. E o Endrick jogou na função de 9, rapidamente ele foi para o banco de reservas, porque ele estava muito mal. E quando o Endrick ressurge, ele alterna momentos ali como 9, mas também um pouco mais na ponta direita, porque o Endrick ele tem algumas características, muita gente já falou isso e é verdade, do Adriano Imperador, daquela arrancada com a canhota, um chute força potente, física, perna esquerda, ele tem um vigor físico, ele é um cavalo, ele é um touro, o Endrick, ele é muito forte fisicamente, ele é muito combativo. Então, hoje, nessa seleção brasileira, eu enxergaria o Endrick ali na posição exatamente que o Rafinha está ocupando e não faz jus à camisa da seleção brasileira hoje. Aí o problema é, vários jogadores da seleção brasileira acumulam más partidas e nada acontece. O Endrick entra mal ou atua mal uma vez pela seleção brasileira e ele some completamente. Então, essa desproporcionalidade que me causa um pouco de espanto também. O Endrick não fez nada grandioso na Europa nos últimos 2 anos, quando ele foi para o Real Madrid. Não fez um negócio grandioso, mas eu acho que nem precisa disso para você ter mais minutagem na seleção brasileira, para ter um pouco mais de chance, porque na própria seleção brasileira, o Endrick já mostrou que ele pode ser decisivo, e ele é um cara iluminado. Aí, a partir, para quem acredita em sobrenatural, para quem acredita de que ele tem alguma estrela própria, algum brilho próprio, eu acho que isso é muito verdade. Isso no Palmeiras também acontecia muito. O Endrick tem muita estrela. O Endrick, eu acho que pode decidir a Copa do Mundo justamente por conta disso. Ele tem alguma coisa que é diferente. Você coloca ele, mesmo faltando pouco tempo, poucos minutos, ele pega uma vez na bola e ele decide uma partida de futebol. Eu acho que isso pode acontecer com ele, sim, numa Copa do Mundo, apesar dos poucos feitos lá no velho continente. Então, onde eu enxergo o Endrick é mais ou menos ali. Cá entre nós, o Rafinha não está jogando absolutamente nada. É um jogador que eu não teria nem convocado, porque ele nunca mostrou por que deveria ser convocado para a seleção brasileira. O Rafinha? Muito bem no Barcelona. Eu não gosto do Rafinha, eu nunca gostei dele. Ele chegou a ser cotado a ser a melhor do mundo. Na seleção brasileira, ele nunca jogou nada. Nunca vi um jogo excelente dele na seleção brasileira. Nunca vi. E o Vini tá parecendo um pouco que agora, chamando um pouco mais de responsabilidade. O Rafinha tá jogando... O Rafinha... Cada hora o Ancelotti coloca ele num lugar, assim, né? Ele joga na ponta direita, ele vira um armador, ele vira segundo atacante. Eu não sei. E no Barcelona, quem joga pelo lado direito é o Yamal, né? Sim. Não joga pelo lado direito. Então, eu acho que ele tá deslocado. O Ancelotti tem muita coisa. É o que a gente falou no começo do podcast, assim. Eu acho que tem muita questão a ser resolvida ainda na seleção brasileira, sabe? É muito incipiente o trabalho, sabe? Em coisas básicas que precisam ser solucionadas, que eu vejo que ainda está muito longe de uma resolução, assim, sabe? O Casemiro, que era inquestionável, quem cobra a seleção brasileira, já acredito que o Fabinho comece como titular na sexta-feira, né? O Luiz Henrique foi muito bem durante o ciclo, parece que vem perdendo terreno, né? A camisa de número 9, ninguém agarra a posição, nem Matheus Cunha, nem o Igor Thiago, e talvez o cara que melhor fez isso na Europa, que foi o João Pedro, sequer foi convocado. Pois é, cara. Esse foi uma pena não ter sido convocado. Mas assim, só para finalizar a questão, Endrick merece minutos. Isso aí eu acho que é inquestionável, merece minutos. Agora, o que eu acho exagerado é achar que ele vai resolver os problemas e que ele deve ser titular. Eu não acho que ele tenha entregado o suficiente para a gente ver argumentos nesse sentido.